saiu o Verratti, saiu o Ryan, mas chegou o Hinestrosa, mas já vai aprendendo um negócio sobre ele. O homem não quer ser chamado de Hinestrosa, esquece. É Marino. Botou até na camisa já, ó. Marino, que é o primeiro nome dele, Marino Hinestrosa. Então tá combinado, Marino. E o Vasco do Marino entra em campo amanhã contra o Mirassol. Primeira rodada do Brasileirão. Marino vai pro jogo ou não vai? Pergunto a você, Lucas de Sena. Tudo bem, cara? Muito boa tarde, Escobar, a todos e todas que nos acompanham no Globo Esporte. Ele treinou hoje pela manhã com um grupo de jogadores, mas é pouco provável que ele viaje agora à tarde para São Paulo com um elenco. Ele vai ser apresentado daqui a pouquinho oficialmente no CT. O nome ainda não apareceu no BID, o boletim informativo da CBF, então ele precisa ser regularizado ainda hoje para ter condições de jogo amanhã. Mas por conta das negociações, ele não vinha treinando efetivamente, então é preciso de um tempo maior para se preparar fisicamente. Vasco ainda negocia com o Nottingham Forest da Inglaterra para trazer o Cuiabano. O clube inglês quer a venda, o Vasco quer um empréstimo com opção de compra ou com a obrigação de compra ao fim desse empréstimo. E o Vasco acabou de anunciar o Brenner, centroavante que foi do São Paulo, jogou pelo Fluminense também, estava no futebol dos Estados Unidos. E eu vou aproveitar a galera aqui que estava fazendo tour pelo estádio de São Januário. Tem chileno, curitibano, potiguar. Gostaram do Brenner? Muito, uma ótima contratação. Amanhã contra o Mirassol vai ser quanto? 2-0, 2-0. Palavra do chileno. Vitória Vascão, então, amanhã? Um abraço, Escobar. Gostei dessa garganta aí, hein? Show de bola, 2-0 então, Vasco. Amanhã contra o Mirassol, já sabemos. É o início dessa longa viagem do Brasileirão até o fim do ano. Central do Brasil funciona de janeiro a dezembro, que nem o Brasileirão desse ano. Belford Roxo, Japeri, Gramacho, Santa Cruz, Deodoro, sai em 15 minutos. A gente vai para a última parada. Paróquia de São Cristóvão. Estamos começando a chegar em casa. Então vamos lá. Vamos? Vamos. Desde que eu nasci, eu pude sair de casa. Meu pai já me levava para São Januário. É uma relação que veio do meu avô, passou pro meu pai. Bem-vindo ao 473. 473. Com destino a São Januário. Onde alguns jogos do Brasileirão marcaram Tâmisa. O 20º gol do Romário. Você estava em São Januário? Eu estava em São Januário com o meu pai. E um clássico em 2019. Que o Ribamar fez gol. Ribamar. Ribamar, hoje tem gol do Ribamar. E aí, quando acabou o jogo, quem é que estava assistindo e eu pude tietar e tirar uma foto, era o Dinamite. Você conheceu o Dinamite nesse jogo? Nesse jogo que o Ribamar fez gol contra o Botafogo. Chegamos! Brasileirão Série A 2026. A expectativa tá alta, né? Espero que entrem reforços, porque estão saindo jogadores, saíram jogadores, saiu o Verratti, saiu o Ryan. E aí, quem vai entrar no lugar deles? Com muitas dúvidas e algumas certezas para o Quarteto Carioca, o Brasileirão 2026 sai hoje da estação. Rafael, Daniel, Arthur e Tâmisa já subiram. E junto com milhões de torcedores, só vão desembarcar lá em dezembro. Tem alguém que vai começar uma história, hein? E já tá oficial. Coloca aí no meu telão, que é telinha para Lucas. Para mim é um telão, para ele é uma telinha. Tá aí. Brenner já tá anunciado. O Vasco postou, tem mais ou menos uns 40 minutinhos. Oficial, é isso, Lucas? Tá animado para esse jogador? Fala quem ele é. Já é seu. É meu, o Brenner é do Vascão. Grande reforço, tá, Fernando? Um grande reforço do Vasco para a temporada de 2026. Assina um contrato com o Vasco até o final de 2029, tá, Fernandinho? Um jogador que, como o próprio Vene falou um pouquinho agora há pouco sobre a questão do técnico ligar, e o Fernando Diniz teve participação muito ativa na chegada do Brenner. Inclusive, quando o Brenner ele desembarca aqui no aeroporto no Rio de Janeiro, ele fala exatamente sobre isso. Que o Diniz liga para o Brenner e fala, você tem que estar aqui. E o Brenner veio para o Vasco, um atleta teve uma passagem muito boa pelo São Paulo em 2020, tendo 22 gols marcados, inclusive naquele ano. Logo em seguida é vendido para o Cincinnati do futebol norte-americano, consegue ter destaque também na temporada de 2022 e diante disso é vendido para a Udinese do futebol italiano. Não conseguiu ter essa adaptação no futebol local e vem agora ao futebol brasileiro com a expectativa de retomar o que já foi visto
pelo torcedor, olhando o Brenner dentro das 4 linhas, vestindo a camisa do São Paulo. Então, assim, é um grande reforço, um atleta que está acostumado com o estilo de jogo do técnico Fernando Diniz e com as saídas de Verratti e Ryan, é o titular absoluto aí da posição 9 do Vasco para a temporada de 2026. Precisa buscar mais alguém no mercado? Que Sim. perdeu os dois caras que faziam. Eu achava o Ryan Lé e o Verratti Cré. Dois jogadores da mesma posição, só com características completamente diferentes. E não tô nem achando, né? que é diferente porque um é bom e outro é ruim. Que Sim. até todo mundo sabe aqui que eu prefiro o 9 tipo o Verratti, eu gosto. Mas eles tinham diferenças. E mesmo assim saíram os dois. Então o Vasco tem uma lacuna grande, uma lacuna dupla, eu diria. Perfeito, Fernando. O Vasco hoje ele conta para esse 9 o Brenner e o GB. E a informação é que o Vasco ainda vai ao mercado buscar mais um atleta para essa posição para repor exatamente a saída do Ryan. O Vasco, ele quando faz o movimento de trazer o Brenner, inclusive o Inestrosa, que vai ser apresentado agora nesses próximos minutos, é uma movimentação que o Vasco faz sem contar com a saída do Ryan. Então essa saída do cria da base, que foi inclusive anunciado ontem no Bournemouth, fará com que o Vasco vá ao mercado novamente à procura desse camisa 9. Só para complementar, tá? Além do camisa 9, o Vasco hoje tem a questão envolvendo o Cuiabano e tem a questão também envolvendo a procura por um volante no mercado. São as prioridades aí do Vasco nessa reta final de janela. Me mira, mas me erra, Lu. Né? Acabei acertando Toda aqui sem querer. Para de ser possessiva, Fernando. O Cuiabano já é lá do clube inglês, pô. Tá lá jogando. Tá jogando lá. Eu te emprestei lá pra ele dar uma voltinha e voltar. Mas você vendeu, mas é meu. Entendeu? Eu sou possessiva mesmo, sou ciumenta sim, e você tá toda hora falando desse garoto aqui. Não pode falar, né? Não. Então vou evitar. Ô, Venê, não tá na hora de valorizar o GB, hein? Olha, é um jogador que eu gosto, eu acho que tem um grande potencial. Eu vi muito torcedor pegando no pé dele no jogo contra o Flamengo, por exemplo, que ele teve uma boa oportunidade de abrir o placar. E foi justamente no jogo que ele estava substituindo o Ryan, ainda tinha esse peso, mas talvez não seja o jogador para ser titular. Eu acho que ele pode fazer esse trabalho de transição importante de um jovem para a equipe profissional. Por exemplo, o Ryan fez esse trabalho e eu acho que o Fernando Diniz é a pessoa ideal para conseguir fazer isso com o GB para potencializar o que o GB tem de virtude. Então, acho um jogador importante, mas não para ser titular hoje como centroavante na equipe vascaína. Hoje, se eu tivesse que montar a equipe do Vasco, o meu centroavante seria o Brenner. Eu acho que ele pode fazer essa função, uma função que ele já fez nos tempos de São Paulo, se destacando inclusive com o Fernando Diniz. Chega pra isso, né? Com certeza. Olha aí, o Vasco anunciou também de maneira oficial a contratação de Marino Inestrosa como novo jogador do clube. O colombiano tá passando aí na sua tela, posou com a camisa do Cruz Maltino e com o número 18 nas costas, que é o que ele vai usar. O Vascão agora corre para que o nome dele, o nome de Marino, assim que ele deseja ser chamado, seja registrado no BID da CBF e possa estar à disposição do Diniz. Ele, então, quer ser chamado de Marino. Perfeito. Isso foi um pedido, inclusive, do próprio Vasco, tá? Com relação à imprensa. Foi o Vasco ou foi o menino? Não, Porque, olha só, eu vou dizer, porque eu tenho experiência com nome. Eu tenho experiência, que eu trabalho fazendo a locução de nomes. Às vezes, o clube pede mais coisas. Tô falando todos, tá? Ah, não chama mais o fulano de tal apelido, não. Caraca, a gente passou a vida inteira chamando todo mundo de apelido, agora é um problema? Não, o problema é que Perdão, e é o nome dele, É né? o nome dele, exatamente. Inestrosa é o nome dele. É Marino Inestrosa, só que ele fez um pedido de ser chamado de Marino. O Andrés Gomes também tem Inestrosa no nome. Provavelmente na Colômbia o Inestrosa é um sobrenome. E aí o Marino pede pro Vasco para ser chamado de Marino, então, e o Vasco faz esse comunicado à imprensa de uma forma geral. Então foi ele que quis. Aí eu vou respeitar. Não, eu vou tentar respeitar. Mas é difícil, mais fácil né? até. Marino. É porque eu conheço muito Inestrosa. Exatamente. Já ficou marcado, sabe? Mas se é um pedido do jogador, e mesmo que se fosse um pedido do Vasco, a gente ia tentar também. Não, a gente ia respeitar, mas talvez não concordar. Fica muito... Por exemplo, Eric Pulgar. O Flamengo e o jogador decidiram por Eric. Alguém fala Eric aqui? É mesmo. Não. É Pulgar, ficou marcado, sabe? Mas não porque eu quero ser contra o pedido do atleta. Mas enfim, eu entendo. Marino, então. Até porque pra eu gente... acho até mais fácil pra pronunciar. Eric Marino. tem um monte de Eric. O Marino vai ser só ele. Vai ser só ele. Que é um nome incomum no Brasil. Então, qual é outro Marino? Não tem, pô.
Tem Marinho. Tem Só Marinho. o Marinho, que aí tem um H no meio, né? E Fernandinha, só para complementar rapidinho essa situação do Vasco. O Vasco ele contrata Inestrosa, Rojas, Brenner e Alan Saldívia. Ou seja, em comparação a Marino, 2025... garoto. Marino aí. Marino, Brenner, Saldívia e Rojas. Ou seja, em comparação a 2025, o Vasco ele melhora o elenco. E tem que ser esse recado dado ao vascaíno, ao torcedor de uma forma geral. O elenco do Vasco para a temporada de 2026, com essas 4 chegadas, está se qualificando. E ainda mais jogadores chegarão aí nesses próximos dias. Já deu um bom salto, um bom up na segunda janela do ano passado, né? E agora dá mais uma aí nessa janela. Tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. O Vasco acaba de postar o vídeo do Brenner anunciado em São Januário. Fernandão, Flávio Amêndola, Verrete foi. Rayan foi. Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Brenner hoje? O Vasco acaba de postar mais um reforço pro Cruz Maltino. Grande reforço. Um cara que entende como é que funciona o Diniz Way, né? O jeito Diniz de ser, o jeito Diniz de trabalhar. Achei muito legal a contratação dele, a forma como o Diniz tem estado por dentro, né, da relação com os jogadores, dessas ligações que ele tem feito para os caras virem. E esse poder de convencimento é importantíssimo para o Vasco se reestruturar. Já falamos aqui, o Vasco está se construindo um time competitivo, um elenco competitivo com vários jogadores na mesma posição, vários não, mas de 2 a 1 jogador com condições de ser titular. E isso coloca o Vasco num patamar acima, numa prateleira acima do que estava no ano passado. E seja bem-vindo, Brenner, ao Rio de Janeiro, só que cuidado com a areia movediça. Cuidado com a areia movediça. GV, não vai parar por aí não, tá? O Vasco não é porque trouxe o Brenner que não vai atrás de um outro centroavante. Pelo que a gente sabe, o Vasco está sim no mercado em busca de mais um nome para essa posição. E eu acho que é necessário, porque é aquilo que a gente falou ontem, o Fernandão acabou de falar aqui. O importante para o Vasco, para mim, nessa temporada, é ter um elenco, não é ter só um time. A gente sabe escalar aqui os 11 iniciais do Vasco tranquilamente. Acho que todo mundo sabe escalar os 11 iniciais do Vasco, porque a repetição do Diniz, os reforços que o Admar trouxe no meio do último ano, tudo isso convergiu a favor do clube. Agora, a chegada do Brenner, para mim, ela eleva um pouco, principalmente pela necessidade do Vasco, mas ainda não pode parar. Eu acho que o Vasco precisa de mais um centroavante. E aí, talvez com uma característica diferente, talvez com um pouco mais parecido, tá? Tô dizendo parecido com o Verrete, um cara um pouco mais forte para fazer o pivô, mas que também tem a mobilidade para poder sair da área, para poder jogar e gerar jogo para. E o Inês? Não, o Inês não. Mudou, ele pediu para mudar o nome. Sejamos honestos. Agora não é mais Inestrosa, agora é Marino. Ah, é? Ele pediu. A assessoria do Vasco então informou. Então tá, Marinho. Pô, vai ser difícil. Eu não consigo entender. O cara conhecido... E aí, ele tem todo o direito, tá, gente? É só um pensamento meu mesmo. O cara é conhecido mundialmente como Inestrosa. Aí ele chega no Vasco e ele quer mudar pra Marino. Mas tudo bem, vai ser Marino. Mas a gente sabe como é que é o futebol brasileiro. Quando o cara pede, aí que vagabundo não chama mesmo. Na transmissão vai falar, tá aí o Inestrosa que pediu pra ser chamado de Marino. O Pelé, que a gente falava, o Léo, que a gente não chama mais de Pelé, mas é aquele mesmo, que às vezes o torcedor não identifica. Não é todo mundo que tá o tempo todo disponível vendo futebol como a gente. Falou que gosta de ganhar. Bota na tela aí, Vini Show. Sou um jogador que gosta de ganhar títulos. Sou um jogador que gosta também de alentar na torcida também. Eu acho que é muito importante também para eles também, tipo, receber. Eu fiquei assustado. Não pode ser. Esse moleque fala pra ele, fez a base no Palmeiras, pô. Aí é aquilo, molequinho, 15, 16 ali em São Paulo, aqueles negócios. Aí aprende o português em uma semana. Eu vou te falar, GV, ele é um cara que ele tem uma ele só tem 23 anos, mas ele tem uma personalidade. E é bom jogador. Só pra terminar falando da personalidade dele, ele já tem algumas entrevistas aí que a galera, os mimizentos, os Enzos, vão ficar, ai, mas não pode falar dessa maneira. Claro que pode. É o pensamento dele. Eu gosto desses. Eu também gosto. Se não faltar com respeito com ninguém, obviamente, como ele não fez, teve uma entrevista dele lá no Atlético Nacional depois que ele ganhou, que o nego foi falar, não sei o que. Aí ele falou, olha só, eu não vou ser mais humilde, porque enquanto eu era humilde, eu não ganhava nada. Agora eu ganhei e é isso aí, o time vai ser dessa maneira. E é isso aí, meu parceiro. Toma. Chega pra ganhar, chega pra fazer barulho no Rio de Janeiro, Inestrosa. Aliás, Marino, perdão, tamo junto. Se é Vasco, tá na colina.